Fala aí, galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas, com mais uma história de brasileiros que buscam alguma coisa, um sonho, ou segurança, ou paz, ou trabalho. São brasileiros que vivem fora do Brasil e mais aqui diretamente nos Estados Unidos, que é onde nós estamos, em Orlando, no estado da Flórida, nesse calor aqui. Eu sempre falo para as pessoas, se existe um inferno, com certeza é aqui perto, viu? Porque eu acho que a gente tá mais próximo do sol. Mas vamos lá. Hoje eu vou apresentar pra vocês, cara, que eu conheço pessoalmente há pouco tempo. E é uma pessoa bem cativante, que se deixar ele não para de falar, que eu vou ter que ficar cortando. Então me perdoe se eu cortar ele muito. Que é o meu amigo Rodrigo Sintra. Fala, Rodrigão. Fala, Paulo. Ótima tarde, ótimo dia, ótima noite. Eu não sei o horário que você vai assistir a gente, né? Bem-vindo, Rodrigo. Legal, obrigado. Então vamos lá, Rodrigão, você que agora já conhece o canal Perguntas um pouquinho, a gente quer saber, pra quem não conhece você ainda, da onde você era do Brasil, o que você fazia no Brasil e por que você veio para os Estados Unidos, diretamente falando Orlando. Orlando, na Flórida. Orlândia. Muito bem, Paulo, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Já ouço muito e já vejo muito seu canal, muita gente conhecida também está aqui, então quem estiver assistindo a gente aí, ó, como diz o Paulo, já vai lá, já dá o like, aquela já mete que eu tô ligado, né? Pode crer. Cara, na verdade eu sou do Rio de Janeiro, sou nascido na cidade maravilhosa, mas eu costumo dizer que eu sou um carioca paulista, né? Porque eu sou nascido no Rio, mas a minha vida profissional toda até os 33, 34 anos de idade foi em São Paulo. Então eu devo muito aos paulistas por terem me acolhido de forma tão maravilhosa. Minha vida profissional foi construída em São Paulo, depois tem muito mais que a gente vai falar. E o que você fazia em São Paulo? Bom, primeiro eu fiz faculdade em Minas Gerais, né? Nesse entre safra aí, né? Eu fiz o FJF. Fiz Universidade Federal de Juiz de Fora. Um beijo pra galera de Minas Gerais. Agora, espera rapidinho. Tu é do Rio? Trabalhou em São Paulo, mas vamos voltar. Foi estudar Por que você foi estudar em Minas? No meio da história aí, o que aconteceu? Eu sempre fui um cara um pouco assim, destemido, né? Ou muito. Eu sempre gostei de buscar o que havia de melhor. E na minha área, na educação física, que eu vinha ser graduado nessa área, a Universidade Federal de Juiz de Fora era uma das melhores do Brasil, continua sendo. E eu resolvi fazer vestibular para lá e também para outras tantas universidades. E passei para Juiz de Fora e morei ali 4 anos, foi maravilhoso. Só que neste meio tempo, o Rodrigo Sintra, sempre buscando cursos e buscando procurar as melhores oportunidades, eu resolvi fazer um curso. E esse curso era em São Paulo, acredite se quiser. Curso do quê? Já fala o negócio. Curso de arbitragem de futebol. Agora deixa eu voltar aqui um pouquinho em mim rapidinho, que eu sei que o foco do canal Pergunta é Estados Unidos. Mas, Rodrigo, eu nunca conheci um cara, antes de você, que era juiz de futebol. É igual quem dirige o trem, o que é? É o maquinista. O maquinista. Vocês aí que estão aí em casa, que conhecem alguém, falou, eu vou estudar para ser maquinista. Meu sonho é dirigir o metrô. Ou pegar um trem. Ou ser juiz de futebol, cara. Nada contra o juiz de futebol, que deve ser um trabalho que demanda muito físico. Eu acho que até mais do que o jogador, talvez. Porque você não para, você vai pra lá e pra cá. Exatamente. Mas juiz de futebol... Vamos lá. Cara, primeiro que eu também não conheço nenhum maquinista, tá? Qualquer dia traz um aí. Isso aí, ó. Se você for maquinista, tá convidado. Só alegria. Bom, na verdade, eu fiz mais de 10 cursos de arbitragem, Paulo. Quando eu fiz faculdade de educação física, foi muito interessante. Por quê? Tinha curso de vôlei, de basquete, de natação, de atletismo, de arbitragem disso, daquilo, aquilo outro. Eu não perdia um curso. Por quê? Porque eu queria aprender, enriquecer o meu currículo e também ter oportunidades. Por quê? Fui fazer uma universidade federal fora da minha cidade natal. Então, eu tinha uma dificuldade natural de não estar na casa dos meus pais. Então, eu precisava pagar minhas contas. Começa por aí, pagar república, alimentação, transporte, aquela coisa toda. E aí eu resolvi fazer cursos de tudo que você possa imaginar dentro da minha área e até fora dela. Tá? Mas não era a tua área até então? Até então não, mas quando eu passei para a faculdade de educação física, todo mundo pensa que a gente sabe tudo de regra, sabe tudo de treinamento, sabe tudo de tudo na área da saúde e da qualidade de vida, enfim, e também do esporte. E aí o que aconteceu?
dentre tantos cursos que eu fiz, o de arbitragem de futebol foi um dos que mais me projetou naqueles momentos ali de início de faculdade, ao ponto de eu começar a apitar jogos ali no interior, jogos estudantis, universitários. Não é isso que eu vi na revista Veja. Eu acho que tu era ruim de futebol, ninguém te convidava e falava, apita aí. Quase isso, cara. Olha, veja só, apitava tudo, tá? Até truco, porrinha, aquelas coisas todas, eu apitava tudo. Se apita, apito. E foi meio que assim. Meu primeiro jogo eu apitei assim. Tava na faculdade de Educação Física, o pessoal da medicina veio e falou assim, você conhece alguém que apita? Eu falei, claro. Quem? Eu. Como assim? Rapaz, aqui a gente apita de tudo. Dá até bandeira e apita tudo junto. Enfim. Ali eu comecei a apitar alguns jogos. Quando eu fui ver... tava apitando jogos já importantes na região e as pessoas falando comigo, Rodrigo, você leva jeito pra esse negócio, por que você não vai fazer um curso? Você apitava até então sem curso? Até então eu tava só com um cursinho de liga ali local, não era um curso profissional. E aí eu não sei se eu levava aquilo ali pro lado bom, lado ruim, eu falei, cara, os caras estão mandando fazer curso, pode ser que eu esteja fazendo só lambança, né? Mas vamos levar pro lado bom, porque a gente sempre tem que levar pro lado bom, né? Aí eu vou fazer curso, e aí eu escolhi. Dentre as possibilidades, Federação Mineira, Paulista ou Carioca, eu resolvi fazer na que então era melhor, e eu acredito que seja uma das melhores hoje do mundo ainda. Eu fui para São Paulo fazer um vestibulinho, era uma prova no Pacaembu, e ali eu consegui passar, eram apenas 80 vagas. E eu passei aí toda semana para São Paulo de busão. Cometão! Eu preciso fazer uma pergunta. Não. O que você aprende no curso? Porque, vamos lá, eu quero falar... Esquece a América, galera. Vamos falar desse negócio de juiz, porque eu acho muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém nesse ramo. Eu vou trazer pra América o assunto já. Legal. O juiz, que eu saiba, lembra? Eu só sou torcedor do Corinthians, Timão. Pode crer. Deus tá vendo. O que eu sei, o juiz é o cara que corre e tá vendo se tá todo mundo fazendo o que é certo. Isso mesmo, na verdade... E tem os bandeirinha que ajuda. Quando o juiz não consegue ver, ele olha pro bandeirinha, a bandeirinha levanta ou baixa. Isso aí, no século XIX... Precisa estudar pra isso? Eu vou na história. No século XIX não existia árbitro de futebol até 1800 e tralalá. Acho que 67, sei lá, não me lembro agora. Não vai procurar no Google não, hein, galera, que eu não sei a data certinha não. E aí não tinha juiz de futebol. Aí na sequência, colocaram um cara lá, que era então um juiz, do lado de fora, sentado, para ele tirar as dúvidas. Da sequência veio o árbitro, que é aquele que começou a correr dentro do gramado. Na verdade, no início só caminhava. Até que chegamos aos dias de hoje, que nós temos o árbitro, tem o assistente do VAR, tem essa bagunça toda, tem uma equipe... São quantas pessoas hoje? Rapaz, hoje, a depender da competição, são mais de 10. Na época que eu apitava, éramos 4... ou no máximo 5, um quarto e um quinto árbitro. Mas o negócio vem evoluindo de tal maneira, devido à questão de tecnologia e tal, que hoje tem até umas 10, 12 pessoas a depender do campeonato. Enfim, o árbitro, ele aprende num curso durante mais de um ano. Ô, louco! Meu amigo, mais de um ano de curso de arbitragem. Você aprende as 17 regras do jogo, que pode parecer besteira, mas só a regra 11 a 12... Fala pra nós. A 11 é impedimento e a 12 faltas e incorreções. São 80% do jogo e são muitas nuances. Tem quantas... Não, peraí, agora... Deixa eu colocar eu aqui. Tem quantas pessoas, ou quantas regras no jogo de futebol? 17 regras. Só 17 regras, mas é um livro de quase 200 páginas. E essas 17 regras, elas vêm evoluindo, mas a FIFA e o Board, a International Board, nunca deixa mudar de 17. Sempre serão 17 regras, creio eu. Mas eles estão quebrando 17, deu um monte de... Aí tem uma parte que é uma recomendação, a outra já é uma determinação, a outra é algo que acontecer, se não isso, se não aquilo. Então o livro vem virando meu Deus do céu, né? É quase um dicionário. E eu vou te falar, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Não é só você ler o texto, decorar o texto. É a aplicação disso na prática. O árbitro de futebol, o futebol é o esporte mais difícil de se apitar. Por quê? Porque ele é muito interpretativo. Veja, quando você vai assistir um jogo de basquete, um time é melhor do que o outro, você já sabe que ele vai ganhar. É dificílimo ter o que a gente chama no futebol de zebra. Quando você vai pro vôlei, a mesma coisa. Pro tênis, a mesma coisa. O futebol americano, a mesma coisa. Agora, no futebol, no nosso soccer, né, aqui, o que acontece? O imprevisto acontece.
E a regra, ela é simples quando tá dentro da previsibilidade. Quando sai da previsibilidade, aí que você vê quem é realmente um grande árbitro. E aí, isso que eu fui fazer em São Paulo, toda semana eu estava fazendo esse curso. Rapaz, aí o empreendedorismo já começa, né? Porque eu ia para São Paulo de madrugada, pegava o busão, cometão, madrugada ia, madrugada voltava, numa ia, na outra eu voltava, e de manhã eu ia para 25 de março comprar apitos e cartões para levar para Juiz de Fora de volta, porque o curso era só à noite. Então eu ia de 11 da noite às 7 da manhã, dormia no cometão, chegava em São Paulo 7 da manhã e direto para 25 de março, cartões e apitos, comprava aquilo ali para levar para Juiz de Fora na sequência. Assistia o curso e aí na madrugada seguinte chegava em Juiz de Fora 6, 7 da manhã. Quando chegava sábado e domingo tomava um banho em casa e ia apitar jogos no final de semana e já estava com os apitos e cartões todos encomendados. Quantos cartões tem? Só o amarelo e o vermelho? Só o amarelo e vermelho. Quantos cartões você carregava no bolso? Eu carregava quando? Nos jogos? Nos jogos. Teve jogo que eu não levei nenhum, mas normalmente é amarelo e vermelho, 2 só, 1 e 1. Teve jogo que você não levou nenhum? Teve, final de Campeonato Brasiliense. Pessoal de Brasília aí, ó, fica esperto, hein? Uma vez eu fui convidado para apitar a final em Brasília, e eu não fui porque eu queria, eu fui porque os árbitros de Brasília estavam em greve. E aí eu fui meio que brabo, assim, né? Não queria ir. Poxa, os caras fazendo greve, eu vou lá apitar, feliz da vida, dando essa risada assim? Não pode. Aí me entrevistaram e perguntaram, e aí, Sintra, o que você sente vindo apitar aqui? Eu falei, me sinto mal. Como assim? Os caras estão de greve, eu tô vindo para cobrir uma tabela, então não é legal, não é agradável. Eu tô vindo porque a CBF me exigiu. E ali eu apitei aquele jogo, e brincadeiras à parte, eu botei o cartão amarelo e vermelho em cima da mesa do nosso mesário, né, do quarto árbitro. Bom, hoje não tem cartão aqui nesse jogo não. Os caras olharam para mim assim, que isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem jogo com cartão nada, hoje não vai ter nada aqui não. 10 minutos de jogo, o cara deu uma voadora no outro. Putz. Rapaz, todo mundo olhou pra mim. Aí meu bandeirinha fez assim até, ó. Né? Aí eu olhei, respirei fundo, chamei o cara que tava rolando, levanta, levanta. Chamei o outro que bateu, vem aqui. Aí o cara levantou todo capenga, aí o outro que bateu, pede desculpa pro cara agora! Pede desculpa agora! Aí ele foi, entendeu? Desculpa. Tá bom, não repita mais isso. Vamos pro jogo. Puta! Você lembra qual time que foi? Não me lembro agora os times. Com certeza é time. Se fosse o corintiano, mano, nós pegávamos, sei lá. Hein? Foi lá em Brasília. Campeonato. Eu apitei, salvo me engano, 6 finais estaduais, né? Você apitou quantos anos? Eu apitei profissionalmente 10, 568 jogos. E na minha carreira toda, 17. Tá, então eu não quero saber o salário do juiz, mas a gente sabe que os jogadores têm um salário milionário. Isso. O juiz ganha um salário razoável? Falo números, opa, não tem porque segredo não, é legal, é legal para as pessoas terem porque noção. Porque a gente não faz noção, ninguém conhece o juiz, velho. Vou te falar, quando você apita da quinta, da quarta, terceira, segunda divisão, você ganha mais do que os jogadores. Tá? O árbitro ganha mais, porque a maioria dos jogadores... É engraçado isso. Até a segunda divisão você ganha mais do que os jogadores, porque os jogadores ganham 2, 3, 4, 5 mil reais por mês no máximo. E o árbitro ganha 1.000, 2.000, 3.000 por partida. Por partida. Até a segunda divisão você ganha em torno de uns 2.000 ali. Por partida. Você apita 4, 5, 6 jogos no mês, então você vai ganhar muito mais que o jogador. Então o jogador respeita. Os caras olham até a chuteira que você tá usando, que é melhor que a dele. Olha só. Tanto que um árbitro famoso, quando vai apitar um jogo, uma final de segunda, terceira divisão, ele tem muito respeito, porque as pessoas sabem que ele tá bem ali, né? Na fita, como dizem. E aí, na primeira divisão, o árbitro ganha em torno de 4 mil reais, 3, 4, 5 mil reais, a depender se é Série A, se é depender de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou Campeonato Estadual nos melhores campeonatos do Brasil. E quando é numa final, e quem que escolhe o árbitro? Quem que vai falar? É o Rodrigo Sintra que eu quero. Rapaz, isso é interessante, tá? Porque desde 2003 surgiu o Estatuto do Torcedor. E o Estatuto do Torcedor no Brasil, é diferente do resto do mundo inteiro, faz com que tenha um sorteio entre os árbitros. E aquele sorteio ali, o árbitro ele era pré-selecionado. É uma comissão de árbitros, de ex-árbitros, na verdade. Essa comissão, ela escala os árbitros. E aí ela escala ali 2 ou 3 para participar do sorteio. Né? Então é muito legal aquilo, porque na verdade não é muito legal, né? Porque você depende da sorte para você apitar um clássico, talvez. Você perdeu no sorteio. Mas existe uma comissão que coloca ali os melhores naquele movimento. E quem julga? Não, aí quem são os melhores? É a carreira, é o histórico,
são as notas que você tira, porque todo jogo tem observadores, tem analistas, e o árbitro ele fica à mercê, muitas vezes, do julgamento, né, de terceiros. Muitas vezes você está apitando e você acha que você está muito bem, e você está sendo julgado ali, metralhado do lado de fora. Tenho grandes passagens assim, inclusive, tristes. Até o dia que faleceu lá o Serginho, que jogava no São Caetano, eu estava apitando um jogo de TV, achando que eu estava arrebentando, só que todo mundo estava parando os jogos nos outros estádios porque o Serginho tinha falecido. E eu não sabia o que estava acontecendo, apitei super bem o jogo, no final fui crucificado, metralhado 2 meses fora. Por quê? Porque eu não sabia que tinha acontecido aquilo, eu estava apitando um jogo e ninguém me pediu para parar com propriedade. Tinha acontecido ali, um árbitro reserva me falou que tinha falecido um jogador. Eu falei, então vamos lá, traz a informação para mim, por gentileza, me informa quem é, aonde foi, o que aconteceu, porque se foi um ex-jogador fora das praças esportivas, você pode conferir 1 minuto de silêncio, pode conferir antes, durante e até depois da partida. Eu não sabia a proporção daquilo, o jogador faleceu no campo. Então aquilo foi muito triste. E qual que seria o certo fazer? O certo seria paralisar ali, ver com a organização da competição, com o delegado da partida, e saber dele, o representante da federação ou da confederação, no caso era a CBF, o procedimento que a confederação iria adotar. Então, foi um fato bem triste, um episódio que marcou minha carreira. Eu fiquei 60 dias fora de jogos sem ter culpa. Então, o árbitro às vezes pensa que está mandando bem, como dizem, né? E às vezes você está ali sendo crucificado. Então, é difícil porque você não tem a visão, que eu falo sempre, né? A visão 360, né? Vamos falar sobre a visão 360 agora. Qual foi o jogo, se teve jogo, que você fez uma besteira, você ou deu um pênalti, ou deu um gol, ou deu uma falta que não foi, que pra você foi, naquele momento foi, você não ia dar uma coisa que não, né, que você ia fazer a coisa certa, que depois você foi ameaçado, os caras falaram assim, nós vamos te pegar, porque eu sei que acontece, no Brasil principalmente, quando você nasce, você ganha uma bola e uma camisa. Verdade. Né? Então você já tem, faz parte da sua cultura, o teu time, tipo, eu sou corintiano até morrer. Minha família, todo mundo é corintiano, nós somos corintianos, nada vai mudar. Nada, pode vir um cara colocar aqui e falar, fala que tu é palmeirense, não pode tirar, Pessoal, eu brinco com todos, tá? Então os corintianos não me levem a mal não, tá? Eu tenho que brincar, não posso perder. Pode falar, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não tem problema não, o importante é ter saúde, tá, amigo? Não, o que eu tô falando... Eu falo isso com todos os times, tá? Que todo mundo que tem um time, cara, você... morre, entre aspas, pelo teu time. É verdade. Aí vem um juiz que faz o que não viu direito, ou numa final, ou todo jogo é importante. Olha, e é interessante pelo seguinte, eu tenho muitos amigos que amam futebol, claro, vivi no mundo do esporte muito tempo, tanto que apitei, depois vim a ser comentarista e tal, depois a gente pode até falar sobre isso tudo. E assim, uma coisa a gente aprende futebol e religião. E política, né? Claro. Sim. E é verdade. Eu já perdi amigos por causa do futebol. Não tenho inimigos não, tá? Mas eu já perdi amigos. Não vou dizer que é mais meu amigo, pelo menos na época não era, hoje pode ser que volte a ser, porque eu apitei jogo. Inclusive, meu sogro, uma vez, ficou 2 semanas sem falar comigo, porque eu apitei um jogo do Bahia dele. Ele é Bahia, tá, gente? E o Bahia dele lá, rapaz, perdeu? Não teve jeito. Perdeu o campeonato final do Baiano comigo. Putz! Então assim, o futebol, ele mexe, é uma linha tênue. Da razão com a emoção, é uma coisa que as pessoas inclusive perdem a linha. Sim. Você vê no estádio de futebol pessoas que você jamais imaginaria falar um palavrão, rapaz, ofendendo minha 5ª geração, talvez. É verdade. E outros e dando de mão, né, aquela coisa toda. Mas a gente entende que ele é o esporte número 1 do planeta. E eu digo para vocês, falando do business, uma Copa do Mundo movimenta tanto ou mais marketing, mídias e dinheiro do que uma Olimpíada. As duas ficam assim, ó. Então são os 2 maiores eventos esportivos. Imagina o peso que tem o futebol. Sim. É gigantesco. E assim... Ameaçaram ou não ameaçaram? Falou, pediu desculpa pros corintianos. O que você arrumou? Não, ameaça de morte, na verdade, eu nunca tive no futebol, tá?
Mas eu tenho um lance interessante com relação ao Corinthians. É mesmo? Uma vez eu fui apitar um jogo, Corinthians e Rio Branco. Corinthians e Rio Branco, de Americana. Rapaz, pense num negócio difícil, é quando os jogadores são parecidos, de cabeça raspada, e entra no meio daquele tumulto, mesmo biotipo. Rapaz, um cara bateu no outro, deu um pontapé, desferiu um pontapé para os árbitros que estão assistindo, né? Que a gente pode falar nem que é juiz, né? É árbitro de futebol, é verdade. né? Mas eu falo linguagem popular mesmo, e é juiz, e é meter um pontapé mesmo, e quando eu comentava jogo na TV, o povo gostava por causa disso. Olha que interessante, eu fui e eu percebi, imaginei que era o número tal lá, vamos colocar aqui o número 3. E eu olhei pro cara, guardei a placa dele, né? E aí fui com uma sede pra dar o amarelo nele, pra aplicar o amarelo no rapaz. Aí ele se escondeu atrás de uma meia dúzia e eu falei, pronto, agora ele tá dando de espertinho ainda. Rapaz, na hora que eu vou lá atrás e dou o cartão amarelo pro cara, aí todo mundo, não, juiz, não foi ele não, Citra, não foi ele não, não foi ele não. Falei, rapaz, e agora, mano? E você não ficou na dúvida? Aí eu chamo o meu bandeira. É bandeira, não é árbitro assistente não, viu? Aí eu chamo o meu bandeira, aí o bandeira, não vi. Aí eu olho pro outro, não vi. Aí eu olho pro quarto árbitro, não vi. Eu falei, então é você mesmo, se tiver que alguém me culpar ou alguém me punir, não vai ser você aqui em campo. Sai e depois que o tribunal resolva. Uau. Eu tinha que segurar a pressão ali e manter a segurança e o pulso do jogo. Depois eu vi que eu errei. Putz, você tinha errado. Eu tinha errado. Hoje em dia não. Tem a televisão, tudo que faz o replay. Hoje é outra história. Eu costumo dizer que hoje sempre tem isso, tá? O lado nostálgico da conversa. Mas hoje, verdadeiramente, é muito mais fácil você apitar. Por quê? Porque você só erra se você quiser, ou se você for prepotente, arrogante, ou não confiar naquele que está no quarto árbitro ali e no árbitro assistente de vídeo, né? No famoso VAR. Por quê? E também na várzea e nos campeonatos que não tem, né? Claro. Então, assim, na minha época era a Vera. Era a Vera. O que é Vera? A Vera era de verdade. Na minha época, a Vera é árbitro... lá na Bahia que falam a Vera, eu acho, viu? A Vera, não sei de onde é, não, mas aprendi mas no futebol, né? É a Vera, né? A Vera, eu acho que é na época de bolinha de gude, nessas coisas. Agora é a Vera, né? Na verdade. Na minha época, o árbitro tinha que ser autêntico, tinha que ser de verdade. O árbitro peitava o jogador, o árbitro botava o cartão vermelho no jogador. Se o jogador viesse pra cima dele, ele, na hora de dar o cartão, ele metia o cotovelo aqui na frente pra pitar, pisava no pé do jogador. Na minha época, o negócio era de verdade. Entendeu? O jogador às vezes te xingava, você não podia responder por obséquio, você tinha que ir pra cima, você tinha que mostrar autoridade, tinha que mostrar segurança. Você vê que até a minha expressão muda. Sim, muda, é. Porque na época eu não era o Rodrigo de hoje, de sorriso, de brincar, não. Eu tinha que ter um personagem aqui, tinha que ser sério, tinha que ser posicionado. Eu tenho uma grande passagem na minha carreira, que isso pra mim é com muito orgulho. Eu tive a oportunidade de ver uma matéria no jornal, Juca Kfouri colocando sem jeitinho brasileiro, nota 10 atrás de mim, porque eu era Caxias. Que legal. Muito rigoroso. E eu nunca tive o prazer de agradecê-lo, né? Eu não o conheço pessoalmente. Mas, enfim, com cara de menino que eu tinha na época, era muito difícil no mundo do futebol. Mas a minha vida não foi só futebol, tá? E aí você ficou 10 anos profissional. 10 anos profissional, 568 jogos. Cheguei a ser um dos 10 que mais apitava nos campeonatos no Brasil. E o mais jovem a apitar campeonato brasileiro na minha época. Uau. Com 23 para 24 anos. Hoje em dia tem mais jovens, você sabe? Eu acredito que hoje, devido a cada vez mais jovens, né, os árbitros estão, eu não tenho os números, não sei ao certo. Mas até eu encerrar minha carreira, 2012, eu era o árbitro mais jovem a ter estreado no Campeonato Brasileiro. A gente ouve dizer, eu não sei exatamente quantos quilos um jogador perde, mas eu ouvi dizer que perde muito. Principalmente o jogador quando é bom, que faz os 90... O juiz, ele faz os 90 minutos? Sim. Sempre os 90 minutos, salvo lesão, contusão. E o árbitro, ele corre mais que os jogadores. Ele chega a correr 14 quilômetros numa partida. Isso eu vi, fiz testes, GPS, Federação Paulista era muito evoluída já na época. E os jogadores correm setorizadamente. Então o árbitro corre diagonal e o campo todo. Então a gente chega a correr
algo em torno de 20 a 30% a mais do que os jogadores que correm mais. E quanto de peso, geralmente, uma partida... Eu sei que pode variar, mas varia o quê? Eu tinha uma média, eu eliminava em torno de 2 litros do meu corpo. Uau. 2 litros por partida. Agora, varia muito, né? Jogo para jogo. Não adianta você correr igual maluco e o jogo tá lento, né? Sim. Estar lento, não talento. Né? Então, assim, em média, 2 litros. Mas depois, nas próximas 24 horas, acaba repondo grande parte disso. Aí você não se aposentou como juiz. Não. Por que você parou? Veja, eu com 35 anos de idade, 10 anos antes do que na época podia, até os 45 podia, eu sempre estive envolvido muito com o mundo do business, tá? E na minha área, né, no fitness, eu consegui, graças a Deus e a muito trabalho, graças a ele 2 vezes então, né? Eu consegui, logo no início, pós a minha graduação, me mudar para São Paulo. E quando eu me mudei para São Paulo, eu pesquisei, eu sempre fui um cara assim muito de pesquisa, de números, de estatística. E aí tanto que eu sou meio diferente assim de profissional de educação física tradicional, né? Porque nos últimos anos de faculdade você tem as disciplinas optativas ou opcionais. A maioria dos meus amigos escolhem natação, aperfeiçoamento da natação, vôlei, musculação e tal. Eu escolhi economia de empresas na faculdade de economia. Eu escolhi ética na faculdade de filosofia e escolhi elementos da estatística 2 na faculdade de matemática. Uau. E isso me ajudou muito e trago para minha vida. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado para montar uma academia. Com o dinheirinho que eu estava ganhando já das minhas primeiras taxas. Eu comecei, rapaz, empreendedorismo, eu diria, suicida. O negócio custava 150, quase 200 mil reais para montar e eu tinha 50 mil só. Então eu tinha que mais confiar no meu taco, eu tinha que fazer algo que eu não podia errar. E assim foi minha primeira academia. Então eu não vivia só do futebol a partir daí. Eu me tornei um árbitro profissional, mas consegui investir grande parte dos meus recursos, além de custear minha vida, claro, da minha família, eu consegui montar uma academia e ali com 2 meses a academia 100% paga, escolhi uma cidade boa para montar, Caçapava, interior de São Paulo, galera de Caçapava, um beijo grande, a Bill Sports, né? Tá lá até hoje, 18 Legal. Anos de vida, uma benção, uma academia maravilhosa, quem não conhece recomendo. E assim, na sequência, comecei a dar aula em faculdade, aí comecei a fazer a minha vida e vinha dar aula de gestão, de marketing, fiz pós-graduação em administração, em marketing esportivo e tal. E assim, sempre empreendendo. E aí, e estudando muito. Quando foi 2008, vindo a sua pergunta, eu estava começando a querer me envolver com a organização da Copa do Mundo. E ali, eu comecei a buscar oportunidades. Dentre elas, apareceu a oportunidade. Eu costumo dizer que são as jesuicidências, né? As coincidências de Deus. Eu havia me separado, né, no início de 2006 e no final de 2006 eu estava naquela entre-safra, né, como dizem, e eu estava buscando me envolver com a organização da Copa do Mundo, envolver com novos trabalhos e tal, e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa hoje, isso dia 25 de dezembro, mais abençoado impossível. Olha aí, né? Presente de Natal. Presente de Natal e da vida. Então, assim, naquele momento, eu queria trabalhar na organização da Copa. Qual foi a coincidência? Fui convidado para trabalhar na organização da Copa em Salvador, e a minha esposa é de Salvador. Nossa, que legal. E aí eu fiquei 2 anos ali trabalhando na organização da Copa, e ali 2 para 3 anos. E o que aconteceu nesse período? Montamos o escritório de Copa do Mundo, comecei a trabalhar, me envolver cada vez mais na Copa do Mundo, até que chegou um ponto que ficou incompatível eu continuar apitando e organizando a Copa do Mundo. Ao ponto que, um belo dia, isso já em 2012... Eu já tinha feito vários trabalhos na organização, já estava 100% envolvido na organização do Mundial. Apitar jogo já era um hobby para mim. Olha que legal. E ali eu decidi eu parar de apitar, porque a FIFA, inclusive, havia me recomendado: ou você apita ou você vai ser um gestor de Copa do Mundo. E eu já estava envolvido com Copa do Mundo desde 2002, desde as primeiras assistidas minhas, investidas minhas. 2010 eu estava na África do Sul trabalhando, 2014 eu estava planejado para ser um executivo da Copa. E aí 2012
Eu, com 35 para 36 anos, eu resolvi me aposentar do apito, no auge da minha carreira, apitando a primeira divisão. Tinha tudo para ir além, mas eu tinha um porquê na organização do Mundial, ao ponto de que, de pouco tempo depois, eu virei o executivo número 1 daquela sede, que veio a ser Salvador. Então a escolha foi bem feita. Morei em Salvador, morei lá 6 anos. E como Deus é maravilhoso, assim, abençoa a gente, né? Até mesmo quando a gente não merece. Muitas vezes, inclusive. Quando foi de uma quinta-feira que eu mandei uma carta aberta no Facebook. Tá lá até hoje, hein? 2012. Uma carta aberta agradecendo a todos que passaram pela minha carreira. Todos, sem exceção, inclusive aqueles que me atrapalharam, porque me fizeram crescer bem, também. Exatamente. Né? Na sexta-feira eu fui para um almoço de imprensa, tinha sido convidado. Nesse almoço de imprensa, 2 amigos, grandes amigos, Thiago Mastroianni e um diretor, né, além de Darino Senna, que era comentarista na Rede Globo Bahia. Eles me convidaram, um diretor que veio se chamar Roberto Appel, foi um grande mentor na minha carreira no jornalismo. Eles me convidaram para comentar jogo no domingo. Olha que legal. Eu parei na quinta, no domingo. Uau. E eles falaram assim: Sintra, você tem vontade de comentar? Eu falei: sempre quis. Eles, então vem fazer um piloto amanhã na TV, para no domingo, se der certo, no domingo você vem comentar. Uau. Aí, no sábado eu fui fazer o piloto. Chega uma certa hora, bate papo assim, igual a gente tá aqui e tal, dali a pouco, café, não sei o quê. Falei: pessoal, cadê o tal do piloto? Cadê? Putz! Cadê? Vamos fazer o piloto que horas? Já era o piloto ali. Aí eles... Rodrigo, pelo amor de Deus, bota uma camisa de botão amanhã e vem comentar o jogo com a gente. Foram 5 anos de contrato, 5 contratos anuais com a Rede Globo de televisão, e eu só vim. E aí veio Copa do Mundo, eu trabalhando na organização, em paralelo fazendo isso, empreendendo também a minha vida inteira. Para quem não sabe, desde 1993, trabalhando com marketing. Uma loucura para quem tá vendo de fora. Uau. E aí eu comentei muitos jogos e foi a decisão da minha vida mesmo, parar na hora certa, ganhei credibilidade, comentei jogos, só saí da Rede Globo de televisão porque voltei para São Paulo no pós-Copa e, mais uma vez, abençoado, fui convidado para ser o comentarista que ia estrear a CBF TV. Nada mais, nada menos do que ao lado do Pelé. Então, uau, Pelé, Nivaldo Prieto, o Denilson, Penta. Então, assim, só bênção, cara. Muito legal. Agora eu preciso fazer uma pergunta sobre... Vou aproveitar você, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Quando você é comentarista, sim, por mais que você... eu não sei quantos times de futebol existe no Brasil, profissional. 339. É quase que impossível você saber o nome de todos os caras. É impossível. É impossível. Mas como que quando o comentarista sabe, tá ali, ele fala? Parece que tem uma televisão que já fala, tem alguém que fala. Como que você fica sabendo? Rapaz, vamos lá. O narrador, ele é quase um mágico. O narrador, ele é maravilhoso. Assim, cara, pense numa habilidade. Eu tenho um amigo aqui, um grande abraço, um beijo, meu irmão, Thiago Mastroianni. Ele é da Rede Bahia, da Sport TV também. Pra mim, um dos maiores narradores do Brasil. Cara, eu convivi com aquele cara 5 anos, lado a lado. O dia que ele vier aqui, vou te falar pra trazê-lo aqui. Com certeza. Ele é maravilhoso, um grande amigo, se tornou um irmão. Famoso Teco, né, para os amigos. Thiago Mastroianni, eu o via narrando jogos, eu ficava impressionado. Eu falava: rapaz, se um dia esse cara tem um ataque cardíaco aqui, nego precisa me colocar pra narrar, não sei se eu consigo não. Cara, é coisa de maluco, ele sabe tudo dos jogadores e assim pesquisa muito, e ele sabe quem é quem, ele vai falando rapidez. E cara, cá entre nós, né? Comentar arbitragem é vida boa demais, porque eu tô no ar-condicionado, o cara errou, aí o narrador te chama. Quantas vezes ele me cutucou? Entendi. Ele cutucou e fala assim: Sintra, e aí, Sintra, o que é que só você viu? Coisas assim, né? Aí começa a passar o replay, só que eu não gostava do replay. Eu gostava de sair falando. Aí ele olhava pra mim assim, arrepiava e regalava os olhos. Falei: rapaz, eu não preciso nem de replay, porque isso daí aconteceu isso. Aí quando pegava na câmera lenta, aquela coisinha, realmente era exatamente aconteceu. aquilo. Então, por quê? Pela vivência.
Você sabe quando o jogador está simulando, quando não está. Mas eu vou te falar, eu nunca fui bom de guardar o nome dos jogadores. Então eu sempre tratei pela cor e não pelo escudo. Então eu falava, o jogador da equipe branca, o jogador da equipe vermelha, na minha mente, quando árbitro. Eu era assim. Entendi. Equipe branca, equipe vermelha, equipe preta, equipe branca. E o jogador eu não guardava pelo número, eu guardava pelo nome. É pelo número e características. Então eu pegava isso, era a minha forma de guardar. E quando eu ia comentar, eu procurava, a gente tem ali a relação dos jogadores. E aí eu, antes de falar, eu via quem era quem, aí eu falava, o jogador fulano de tal, número tal, ele desferiu um pontapé, assim assado, realmente merecido, cartão amarelo e tal, não sei o quê. E aí sim, traiu o pênalti, foi pênalti mesmo? Não. Então, aparentemente, pela tua história que você está contando, a vida tá boa, tá no auge, tá tudo muito bem, Brasilzão, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, Quando que foi e por quê? Agora a gente quer saber. Já que tá todo mundo bom, você é o cara número 1 lá da Bahia da Copa Mundial, depois você foi virar comentarista do lado do Pelé, fazer todos esses trabalhos bacanas, que é o sonho de muito, você ainda é jovem, com 30 e poucos anos, nem chegou nos 40. Quando que foi que você inventou Estados Unidos e por quê? Você fugiu de alguma ameaça? Conta pra nós aqui. Não, nada disso. Cara, eu sempre fui muito inquieto, tá? Nunca fui satisfeito. Sempre fui eu sou um eterno insatisfeito, mas um eterno grato também, tá? E assim, naquela mesma época, 2006, 2007, 2008, eu comecei a escrever também matérias. Escrever em jornais, escrever em sites. Aí eu escrevia muito. E aí, dali a pouco, quando eu ia ver, minha matéria tava no UOL, Yahoo, MSN, eles faziam como se fosse um streaming, né? E jogava aquele negócio pra tudo quanto é lado. E eu gostei daquilo e na sequência eu fui convidado para ser colunista de um dos jornais, na Bahia, inclusive, Tribuna da Bahia. E assim, eu amava escrever, amava participar dessas coisas, sempre gostei. E aí quando eu fui ver, eu estava como comentarista, eu estava escrevendo matérias, escrevendo colunas, estava participando de um monte de movimentos e eu sempre tive uma coisa na minha vida, planejamento. Sabe aquela coisa que muitos de nós não fazemos, e eu recomendo, se você tiver um pouquinho de tempo para você, que eu acho que deve ser o primeiro tempo que você deve destinar, para você, pegar e fazer um planejamento, independente se tem 10, se tem 20, se tem 50 anos de idade. É você pegar e fazer assim, ó, coisa que eu aprendi na minha primeira aula na Faculdade de Educação Física. Vamos lá. Primeira aula da Faculdade de Educação Física, meu professor falou assim, coloque no papel o que você quer para os próximos 6 meses. Professor de filosofia, coloque no papel o que você quer para o próximo ano, o que você quer para os próximos 5, o que você quer para os próximos 10, para os próximos 20, e tal, e tal, e tal. Agora vira o papel e coloque aí o que você vai fazer para você conquistar nos próximos 6, no próximo ano, nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 20. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho esse arquivo até hoje, um Word, né? Word ali, né, no computador. E eu tenho isso até hoje, ano a ano eu vou pegando e vou tirando de vermelhinho muita coisa e vou colocando azul. E no meu planejamento, olha que interessante. Planejamento de vida. De vida, eu tinha desde os 18 anos de idade, com mais de 40, com 40 anos pelo menos, eu morar fora do Brasil. Mas não sabia onde. Eu não sabia. Eu queria morar fora do Brasil após os 40. E a minha vida me conduziu de tal maneira que eu não podia sair do Brasil, apesar de ter várias possibilidades e de ter conhecido o mundo inteiro, graças ao futebol, 4 de 5 continentes. Uau. Só não conheço a Oceania. O que aconteceu? Eu simplesmente consegui, após encerrar minha carreira na arbitragem, ter essa âncora, né, essa amarra solta. Então eu comecei a pensar, né, depois dos 40, de me mudar. E aí tinha esse vínculo com esse jornal, além de também ter construído uma carreira muito boa também em marketing de relacionamento, trabalhei muito tempo, foram mais de 20 anos. Eu amo relacionamento, eu acho que o network é tudo na vida, eu acho que quem tem amigos tem muito mais do que dinheiro, com porque certeza. O dinheiro, muitas vezes, ele não passa fronteira, né? Mas o amigo, você com amigo no mundo inteiro, você não morre pagão. É isso aí. E assim,
E eu sempre conduzi isso na minha vida. E quando eu completei os meus 40, eu recebi o convite, a oportunidade daquele jornal que muitas vezes eu colaborava gratuitamente. Olha, que legal. Gratuitamente, cara. Olha, faça as coisas e faça de graça. Não troque tudo que você tem que fazer na sua vida. Faça as coisas de graça, porque a recompensa ela vai vir sem você esperar e de onde você não imagina. E aí eu recebi um convite para ser um correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos, brasileiro, Estados Unidos. Por quê? Porque tem Copa do Mundo vindo por aí. Opa, aí. 2026, Estados Unidos, México e Canadá. E aí nós temos aí a oportunidade também de falar de negócios, de business, de oportunidades para os brasileiros com esses mega eventos que vêm por aí, que são Copa das Confederações e Copa do Mundo. E como eu fui um coringa na organização de Copa do Mundo, desde gestor até secretário de Estado e até executivo da FIFA, o que acontece? Com todo esse background profissional técnico e também na área da imprensa, aí eles me convidaram para vir para cá desde já. E eu já, inclusive, estou pensando e analisando todo o cenário, porque eu acredito, fica esse registro aqui, eu acredito que Orlando possa vir a ser não somente uma sede da Copa de 2026, mas ser uma sede protagonista desse evento. E é por isso... Registrado, hein? Registrado. E é por isso que muita gente nem sabe hoje ainda que a Copa do Mundo 2026 será aqui, Canadá e México também, e eu já estou, nesse momento, coletando informações, eu estou fazendo análises, de vez em quando eu faço, mando publicações para esse jornal, para esse meio de imprensa no Brasil, e eu estou aqui hoje muito, muito, muito feliz por encontrar muitos brasileiros e assim, e por imaginar, eu fico imaginando 4 ou 5 anos lá na frente, imaginar que daqui a pouco, aquelas pessoas que de fato são trabalhadoras, pessoas que elas correm, não atrás, mas correm na frente e fazem o que tem que ser feito para ter sucesso, essas pessoas terão oportunidades incríveis que talvez nem imaginem, porque eu sei o que uma Copa do Mundo pode trazer de benefício para a vida de uma pessoa, de comunidades, enfim. Muito, toma uma aguinha aí. E agora eu quero fazer uma pergunta sobre comunidade brasileira. Você já está aqui em Orlando quase 3 anos? Quase 3. Quase 3 anos. Qual que é a diferença? O que você vê na comunidade brasileira aqui, na tua opinião? O que você gosta aqui dos Estados Unidos que você gostaria que no Brasil fosse igual? Dá alguma para quem está no Brasil ainda. Vamos falar com a galera que está lá no Brasil agora. Olha... O que é tão bom aqui? Por que os Estados Unidos, na sua opinião, lembrando, não tem certo e errado, Claro. é tua opinião. Por que atrai tantos brasileiros aqui para os Estados Unidos? Por que Orlando? É maravilhoso isso, cara, que essa pergunta, canal Perguntas, tinha que ter a pergunta-chave. Eu sempre fui, eu tenho toque, tá? Eu sou um cara extremamente organizado, sempre fui do planejamento, eu sou uma pessoa, no futebol eu era considerado o Caxias, o que apitava com o livro debaixo do braço, enfim, o que eu gosto dos Estados Unidos é o lugar que as coisas acontecem. É um país maduro, é um país em que as pessoas se respeitam, é um país em que a lei é cumprida. Meu amigo, não pense em vir para cá e fazer nada fora da lei. Aqui a coisa acontece de verdade. Então é maravilhoso você ter a segurança de que isso de fato acontece. E se você é uma pessoa correta, uma pessoa decente, uma pessoa de princípios, as coisas correm bem para você e para todos que estão à sua volta. Então, assim, isso é uma coisa que me fascina nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro de nascença, de sangue, de raça. Eu amo o meu país, eu amo a minha família que está no Brasil, tenho milhares de amigos no Brasil, mas eu gostaria sim que elas tivessem a oportunidade de conhecer isso. Por quê? Porque é diferente. Eu digo para você que começa pelas bases da consolidação desse país. É um país cristão. É um país que começou, até arrepio, cara, de falar, porque começou com princípios, tá? Ele começou com bases extremamente sólidas. Ele não começou com jeitinho. Ele não começou de um modo onde um puxava o tapete do outro. Não, gente, é maravilhoso a gente ter a oportunidade de vivenciar isso aqui, porque é verdadeiro. E eu percebo
que o respeito a individualidade está acima de qualquer coisa. Eu lembro esses dias, minha filha, que está hoje na second degree, né? Minha second grade, a minha filha falou: papai, a gente aprende aqui a fazer um círculo à nossa volta. E quando a gente invade o círculo da pessoa, a gente está invadindo um espaço que não é nosso, que é dela. Então, são coisas tão básicas, elementares, e que muitas vezes por questões políticas, por questões whatever, né, a gente perde no nosso país. Eu sonho com um dia o nosso país ter pessoas à frente, que não estou falando de política, não, de presidente ou de governador, não, estou falando à frente de todas as associações, à frente de todo um contexto, pessoas que tenham poder de decisão, pessoas que tenham como ajudar e influenciar pessoas, elas terem a oportunidade de falar sobre a ética, sobre a postura, sobre a conduta, e mais do que tudo, eu sou obrigado a falar sobre Deus, o seu Deus, mas sobre Deus, o meu, o nosso Jesus Cristo, mas falar de Deus. Por quê? Eu acho que falta muito isso na vida das pessoas hoje em dia, sabe? E eu tava contigo nos bastidores aqui falando, cara, por que a gente é assim, falante, entusiasmado? Entusiasmado porque nós temos Deus dentro da gente. Exatamente. Então isso é maravilhoso, e eu vejo isso latente, eu vejo isso aqui. E é um relato agora, um testemunho. Eu vejo uma coisa maravilhosa aqui, que são pessoas, amigos, conterrâneos, brasileiros, patrícios, como dizem os portugueses, que no Brasil não tinham um norte espiritual. E chegam aqui nos Estados Unidos e têm a oportunidade de conhecer Deus. Então, assim, é maravilhoso a gente ter a oportunidade de estar num país que tem essa vibe, sim, que tem tudo isso e que ajuda você agir bem, agir corretamente. Primeira coisa que a gente vê aqui quando você chega cara, aqui você tem que fazer tudo na linha. Eu falei, graças a Deus, sério. Seria que é um comentário que né, que natural. Óbvio, que natural, que em todo lugar do mundo você deveria de fazer tudo na linha. Mas aí existe também, eu percebo, aqueles comentários de as pessoas falam: se eu faço tudo certo, as pessoas acham que eu sou idiota. Continua, se cada um que tiver começar dentro da sua casa a fazer o que é certo, você vai ser um bom exemplo para os teus filhos, e automaticamente isso vai transbordar, e daqui a um tempo o mundo vai estar perfeito. Mas é óbvio que o mundo não está perfeito, é óbvio que todos nós, inclusive eu, o Rodrigo, todos nós fazemos um monte de coisa errada, que nós temos muito para melhorar na nossa vida, claro, né? Mas eu acho que com os princípios básicos, tipo seguir a lei, as regras, né? Cara, tem até aquele ditado que fala: a regra é feita para ser quebrada. É mentira, a regra foi feita para ser cumprida. Não é? É verdade. Então vai, a última pergunta, a última, senão ele deve ficar aqui o dia inteiro. Eu não me incomodo, né? Mas vamos lá, a última pergunta em relação aos Estados Unidos. O que tem aqui que é ruim? Você fala: Paulão, eu amo os Estados Unidos, cara, esse lugar é maravilhoso, tem regra, tudo, mas isso eu não concordo, eu não engulo, eu não gosto. Na tua opinião, não tem certo e errado. Tá. A minha opinião é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, você tem duas chances na vida. Uma é você gostar e se adaptar, a outra é você não gostar e pular fora. Sendo simples assim. Eu sempre falo assim, simples assim. Tá? Parece um jargão, mas é a vida, né? Então, assim, eu hoje, e como o ser humano é o ser mais adaptável no mundo, hoje eu não tenho absolutamente nada que eu fale pra você assim, cara, isso aqui pra mim é um pavor. Pelo contrário, eu aprendi a gostar das coisas que eu faço, eu aprendi a amar a minha vida, a minha família, as coisas que eu faço, muito mais do que talvez você só fazer as coisas que ama. Então é importante a gente, enquanto adulto, você saber que tudo que você vai fazer tem um lado bom, o lado ruim, a dificuldade e o êxito. Então, assim, eu acho que tudo faz parte. Eu não tenho nada para criticar, para não gostar. Pelo contrário, eu digo para você que não é aonde você mora. Eu vejo muita gente com sonho americano, né? Efetivamente, com vontade de vir para cá, para morar aqui. Cara, vou te dar uma dica. Eu já mudei de casa 17 vezes. Uau!
Eu já morei em 4 estados do Brasil. Já tive uma temporada na Argentina, na Espanha. Tô aqui. Temporadas, tá? Só que é o seguinte, o que eu posso dizer pra você? Cara, não tem lugar no mundo melhor do que você se encontrar dentro de você. Olha que loucura. Porque se você está bem consigo mesmo, o seu ambiente, o seu habitat, onde quer que você esteja, vai ser maravilhoso. Porque nós só temos 2 chances na vida, cara. Uma é contagiar e outra é contaminar. Que reclame porque eu falo demais, que reclame porque eu sou entusiasmado, mas nunca reclame porque eu estou apagando a luz de um ambiente ou deixando um ambiente pesado. Pelo contrário, a gente tem que ser entusiasmado, tem que contagiar as pessoas. E muitas vezes a gente nem quer tanto fazer isso, mas a gente acaba assumindo uma responsabilidade. E quando você tem a autorresponsabilidade, você fala, rapaz, eu não posso decepcionar nunca. Por quê? Porque eu crio o rótulo que eu quero. Exatamente. As pessoas vão me enxergar do jeito que eu quero. Então, assim, numa boa... Falou tudo, velho. Cara, falou tudo. numa boa, cara, eu tenho uma vida pra cumprir. Eu tenho um legado pra deixar. Eu tenho um nome pra deixar pros meus filhos, pra minha filha, pro meu filho. Entendeu? Então, assim, como é que as pessoas... Como aquele vídeo que a gente assiste, eu assisto muito. Como é que você quer ser lembrado? Né? Então, eu amo ter a oportunidade de contagiar as pessoas. Eu amo ter a oportunidade de estar vivo. Eu amo ter a oportunidade de falar essa história toda, que eu não mereço a história que eu tive, toda a história maravilhosa que Deus me deu. Eu não mereço tudo que eu tive, tudo que eu tenho na minha vida. Mas eu posso te dizer com toda a propriedade, meu irmão, eu tento diariamente fazer jus a tudo isso que ele me deu e que ele me dá, porque ele não nos desampara. São 24 horas do dia, pode ter certeza que se você se encontrar e se você procurar fazer sempre o melhor, por mais que a vida bata também, por mais que você tome pancada, aí você fala, poxa, mas eu faço tudo de bom, por que eu tomei pancada? Porque esse mundo é assim. Então continue fazendo, que cada vez mais isso vai gerar vibração positiva para você, para sua vida e para aqueles que estão à sua volta. E eu faço isso. Então essa é a minha vida. E aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, cara, se você estiver bem consigo mesmo, você vai estar morando no melhor lugar. Não desanimo ninguém que tem um sonho americano, mas eu tenho que deixar esse recado para você. Não vai ser mudar de casa, mudar de endereço, mudar de país que vai fazer você melhor. Lembra disso. Uma casa nova não faz um casamento melhor, né? Não faz. Muito legal. E uma coisa, só pra gente terminar aqui, que você falou muito interessante, uma coisa que eu sempre prego pras pessoas, prego que eu falo, mas que eu estou sempre falando, nós somos julgados o tempo todo. Como você quer ser julgado? Isso mesmo. Você muda, é aquilo que você falou. Mesmo, cara. Foi exatamente o que você falou. Nós somos julgados. Você sabe que você está sendo julgado. Como você quer ser julgado é a forma que você deve agir. É isso mesmo, cara. Rodrigão, muitíssimo obrigado. Gratidão. Muito bom, com certeza nós vamos fazer mais alguma. Vamos inventar alguma coisa aqui. Eu vou aproveitar você aqui, que qualquer hora, cara. Tá morando pertinho aqui da gente. Você é muito bem-vindo, muito querido. Gratidão. Vamos encher essa mesa de gente aqui, ó. E fazer umas... Rapaz, falou comigo. Mas você tem que deixar os caras falar também, velho. Eu já meto pauta. Valeu, Rodrigo. Beijão. Beijo, fica com Deus. Gratidão, falou, gratidão, meu irmão. Prazer enorme conhecê-lo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Você é abençoado, você é um cara maravilhoso. Tamo junto. Quero muito agradecer essa amizade, essa oportunidade de estar aqui e de falar para todos vocês. Valeu, um abração, fica com Deus. Tchau.